Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê, começando bem este programa, este dia, ou esta tarde, ou esta noite, depende do fuso horário que você estiver. Nós agradecemos aqui o Alvorada começando, isso mesmo. Como eu disse aqui, o Alvorada começando, quero mandar um abraço a você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, e também todos aqueles que estão trabalhando nos bastidores para chegar essa programação aqui, não é, para você. Bom, eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, o nosso querido Toninho Ciardulo. Olá, Toninho! Meu querido irmão e amigo Fernandinho, é um prazer estar com você e com todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Vamos em frente, sempre, Nando, sempre em frente. Exatamente, sempre aí com um propósito no bem, né? Já dando um spoiler, uma dica de qual será o nosso tema de hoje. Mas antes disso, a gente pede aí para que, se você quiser ouvir ou assistir esse programa novamente, ou quiser pela primeira vez, ou quiser compartilhar, que é o que nós pedimos, vá lá no YouTube, na busca do YouTube e coloque lá Portal Mundo Maior. Aí você clica, sabe onde? No ícone lá do Portal Mundo Maior, que tem, né, tá lá o banner. Clicou, embaixo aparece playlist, aí você vai descendo e procura pelo programa Alvorada, e tem lá mais de 500 programas gravados, tá bom? Para você. Muito bem, eu falei de propósito, né? Do bem e tal. Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado propósito de vida, né? Qual é o seu propósito? Quantas questões vêm na nossa mente, né? Toninho vai discorrer aí sobre esse tema, né? Iniciando pela sua fala aí, Toninho. Olá, Nando, olá, pessoas queridas que estão nos ouvindo e nos vendo. Por que a ideia do propósito de vida? Tem uma pessoa conhecida minha que fala o seguinte: todos nós necessitamos de um propósito, né? Se você não tem um propósito definido, o seu propósito é achar um propósito. Mas por que que nós vamos falar sobre isso? Nós vamos falar um pouquinho, Nando, sobre o Dr. Viktor Frankl, que foi um neuropsiquiatra austríaco, né? Fundador de uma coisa chamada logoterapia. O que seria a logoterapia? Seria a psicoterapia do sentido de vida. Ou seja, é importante a gente dar um sentido para a nossa vida. Qual o nosso sentido? Qual o nosso propósito? Nós vamos discorrer disso porque, assim, o Dr. Viktor Frankl, ele dizia sempre o seguinte, que quem tem um propósito vai mais longe. Nós temos pequenos propósitos imediatos no nosso dia a dia, mas esses pequenos propósitos nos levam a um propósito maior, que é isso que nós vamos falar sobre isso, né? Que é o nosso objetivo maior. Eu vou contar rapidamente só uma ideia, só uma história do Dr. Viktor Frankl, para o nosso ouvinte já ficar atento para entender o que é isso. Ele falava o seguinte: quem tem um propósito vive mais, quem tem propósito vai mais longe. Dr. Viktor Frankl viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou, se não me engano, em 4 campos de concentrações. Inclusive aquele mais famoso Auschwitz, né? E lá, todos os dias ele era judeu, né? Ele foi preso e todos os dias os alemães chamavam aquelas pessoas, faziam uma fila,
faziam uma chamada de alguns nomes. Esses nomes iam para a câmara de gás. Você imagina a tensão, o estado de estresse que todos viviam ali, com tantas dificuldades, e todo dia acontecia isso, né? E Dr. Viktor Frankl dizia o seguinte, que ele queria sobreviver aos campos nazistas para denunciar o que havia sido aquele período. Ele queria denunciar aquilo. O propósito dele era denunciar, mostrar para que o mundo nunca mais passasse por situações daquele tipo, né? E ele já havia falecido, né, perdido, desencarnado vários parentes dele. Ele estava praticamente sozinho, né? Já muitos haviam falecido, né? E um certo dia chegou um trem novo em Auschwitz. Chegou o trem e eles disseram que aquele trem ia para um campo de concentração mais ameno. Olha só que interessante, era um campo de concentração mais ameno. E eles iam chamar alguns nomes. Entre os nomes, chamaram o Dr. Viktor Frankl. E ele falou assim, bom, vou para um lugar mais tranquilo. A hora que ele ia embarcar no trem, um jovem polonês que o conhecia bateu nas costas dele e falou assim, Dr. Viktor, a sua família praticamente já está inexistente. Eu sou jovem e minha família está espalhada pela Polônia, em algumas regiões aqui. Eu tenho chance de reencontrá-los. E eles precisam muito de mim. Tenho filhos, né, que necessitam de mim, assim por diante, né? E o Dr. Viktor Frankl, que, olha só, não era cristão, era judeu, ele resolveu dar a vez para o rapaz. Sabe por quê? Ele havia falado, ouviu dizer que Jesus disse uma coisa assim, ó, quem der sua vida pelo outro, ganha lá. E ele resolveu deixar o rapaz entrar para ajudar o rapaz. Ele falou, é verdade, eu já estou meio velho, tal, não sei o quê, né? Vai você, né? E ficou. À tarde, soube-se a notícia que aquele trem foi direto para as câmaras de gás. Ou seja, o Dr. Viktor Frankl, no processo de ajudar aquele rapaz, ele sobreviveu aos horrores da guerra. Mas olha só, ele tinha um propósito. O propósito dele era denunciar tudo isso. E aí ele cria a logoterapia, que é essa psicoterapia do sentido da vida. Qual o sentido da sua vida? Para que você está aqui? E é isso que a gente vai falar, Nando. É muito importante isso, né, Nando? Importante, interessante, é algo que a gente pode usar no nosso cotidiano, né? O Toninho falou de uma questão aí, a curto prazo e a longo prazo, que a gente pode estabelecer como meta, né? A gente pode pegar aí e fazer uma lista, né? Se lembrando da Segunda Guerra Mundial, a gente lembra da lista de Schindler, né? Que foi também salvou milhares de vidas, né, na Segunda Guerra Mundial. E ele tinha esse propósito, né? Ele realmente arriscou a sua vida para salvar essas milhares de pessoas. E é interessante que a gente estabeleça aquilo que é de imediato ou aquilo que a gente sabe que vai precisar de um tempo maior, né? Faz uma lista, olha para aquela lista, né? Daquele propósito de realizar. Às vezes a gente está no cotidiano correndo tanto para lá e para cá, que a gente sabe que tem algumas coisas que a gente precisa realizar rapidamente, mas a gente esquece, deixa, não anota ou não coloca lá na nossa agenda. Então, agende essas coisas que podem ser feitas e realizadas a curto prazo, e as outras que são mais difíceis, que também, como o Toninho disse, podem ser a somatória dessas pequenas coisas, a longo prazo, aquela meta maior, aquela busca maior, né? Aquele propósito maior, que a gente sabe que não nada é a passe de mágica, mas se a gente estabelece isso para a nossa vida, com certeza a vida vai ter tem um outro valor, né, Toninho? Sim, Nando. E nós já vamos começar dando um exemplo. Eu vou dar um exemplo do nosso querido doutor Adão Nonato, saudoso Adão Nonato, né? Nosso querido amigo. Uma vez eu fui num encontro com o doutor Adão Nonato e ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou assim, vocês já viram aqueles burrinhos que não querem andar? O burrinho não quer andar, você coloca uma vara aqui na cabeça dele e coloca um milho pendurado na frente dele. Um milho, ou então um monte de capim. E ele vai em direção àquilo. E ele, para ir em direção àquilo, ele vai caminhando, né?
Então, vamos pegar um exemplo. O doutor Adornato deu até um exemplo interessante. Ele falou assim, ó, eu vou falar de uma coisa de atração entre homens e mulheres. Por exemplo, você vê lá uma moça bonita, ela tem um cabelo bonito, tem um corpo bonito, tem assim um rosto, né, tem uma fala bonita, tem vários aspectos que te atraem naquela pessoa. E você, por atração, vai atrás dessa pessoa. E você vai ter um relacionamento, e possivelmente você pode até namorar, pode até casar, ter filhos. Então, olha só, ele falou assim, ó, o cabelinho, aquela beleza que ela tem, é o milho que está atraindo você. Assim como a mulher tem pelo homem também, né, Nando? É o milho. Você está sendo atraído por aquelas coisinhas. Mas tudo isso, no fundo, o que que é? Fantasia. São coisas nossas aqui desse plano que nós precisamos para nos atrair. Aí você fala assim, meu propósito de vida é casar com essa pessoa. É uma etapa. Mas vamos ver o que está por trás desse casamento. Filhos. Deus quer que seus filhos nasçam? Sim, nós vamos ter o casamento que vai trazer os filhos. Mas quando você casa com alguém, você casa só com a pessoa? Ou você vai conviver com a sogra, com a cunhada, com muitas pessoas? Opa, vou conviver com muitas pessoas. E a pessoa também vai conviver com os seus parentes, com os seus amigos. Nessa convivência, você vai ter desafios? Sim, muitos desafios. Mas não só os desafios com os parentes. O desafio com a própria esposa, com o próprio marido. Então, qual o objetivo no fundo disso aí? Limar nossas asperezas através dos relacionamentos. Mas no relacionamento eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que comprar uma casa. Opa, essa casa eu preciso trabalhar para comprar essa casa? Sim. Eu preciso estudar para trabalhar? Sim, você precisa estudar. O estudar é o milho. É muito importante, é claro que é importante, mas é o milhinho. Porque você vai estudar e vai trabalhar. E no seu trabalho você vai ter chefe? Você vai ter empregado? Você vai ter pessoas que trabalham com você? Você vai ter desafios? Sim. Olha, no fundo, nesse processo todo, você vai aprender a se relacionar melhor com as pessoas com quem você convive. Mas no fundo mesmo, você vai se relacionar melhor com quem? Consigo mesmo. Eu quero comprar um carro novo. O carro novo é o milhinho. É legal ter um carro novo? Claro, ninguém está falando contra o conforto, contra você ter uma casa melhor. Mas tudo isso é o milhinho, porque você, para ter esse carro novo, você vai ter que trabalhar. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer um seguro, né? Vai gerar emprego, você vai ter que trocar o pneu do carro de vez em quando, vai ter que manter o seu status, vai ter que fazer seguro, vai ter pneu, vai ter gasolina, vai ter uma série de coisas. Olha só quanta coisa envolvida. E tudo isso faz parte de uma rede muito grande, onde nós nos tornamos interdependentes, mas nesse processo de interdependência vem o grande aprendizado e acho que o nosso grande propósito, que é através dos relacionamentos, a nossa evolução espiritual. Tudo isso são pequenos propósitos que vão levar ao nosso grande propósito, que é o quê? Evoluir espiritualmente. Claro, cognitivamente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, né, Nando? Sim, a gente tem que aproveitar esses degraus que surgem como esses pequenos propósitos, né? Que a gente vai galgando, né, para chegar nesse patamar maior de evolutivo, para que, né, a gente tenha uma vida, uma condição melhor. Então, os propósitos que a gente for assinalando no dia a dia, nos anos que a gente vive aqui no planeta, né, são coisas que a gente não pode deixar para trás, né? É como aquilo que a gente vai colocando debaixo do tapete, ou aquilo que vai indo para o inconsciente, fica lá no inconsciente. E aí a gente não traz isso para resolver até, né? São situações que a gente precisa resolver, né? Propósito de melhorar-se é um propósito de resolver situações que a gente não resolveu consigo, né? Com aquelas coisas que a gente tem consciência, a gente sabe, é que a gente quer colocar para o depósito ali. Se a gente tem um depósito, a gente vai colocando as tranqueiras lá, não encara. Quando a gente vai muitas vezes para uma terapia que precisa falar de si próprio, a gente não quer, muitas pessoas fogem, falar, não gostei disso aqui, não. Por quê? Porque são coisas que a gente começa a mexer
coisas do passado, com coisas que nos afligem, coisas que a gente vai investigando e tem a ver com algum passado, alguma coisa que a gente faz que nem na parábola dos talentos, enterra o talento lá e não multiplica ele, porque isso é uma riqueza que Deus colocou em nossas mãos, os talentos, as qualidades que temos, né? O Deus colocou essa possibilidade dentro de nós, a centelha divina dentro de nós, e a gente muitas vezes não coloca isso para, né? Porque mexer com isso é crescer, é encarar aquilo que venha das nossas próprias fragilidades, das nossas próprias falhas, erros mesmo. A única forma de a gente melhorar o presente não é ficar preso nesse passado, mas é resolvê-lo, ir para frente. Ir para frente, assim, não é descuidar, não é desprezar, mas é tentar resolver, né, Toninha? Sim, nós temos débitos, nós temos coisas de muitas encarnações, né, Nando? Eu acho que, de alguma maneira, nós poderíamos, se a gente usasse mais o Evangelho do Cristo, a gente poderia estar muito mais adiantado. Mas nós, desculpa comparar todos com o burrinho, nós somos esse burrinho. Às vezes a gente precisa dar dor para cutucar a gente, para a gente andar para frente. Quer ver? Ó? Uma doença, por exemplo, às vezes faz você sair desse lugar, como uma dificuldade financeira, que vai fazer você mudar de emprego, faz você mudar, né? Eu vejo algumas pessoas que falam assim, não, eu não mexo com computação, eu não gosto desse negócio de computação, né? Mas vai chegar uma hora que as pessoas vão ter que fazer isso, porque hoje em dia vai estar virando tudo aplicativo. E por que é importante isso? Quando você começa a mexer nisso, você está trabalhando no seu cérebro, né? E você está melhorando, você está oxigenando o seu corpo, atividade física, tudo isso é importante, né, Nando? São propósitos de vida. Olha só, eu, quando comecei a fazer atividade física há bastante tempo atrás, há 25, 30 anos atrás, Nando, eu queria ter um corpo melhor. Era uma parte meio de vaidade minha. Isso é importante? Tudo bem, a autoestima é importante. Eu comecei a malhar, fazer natação, caminhada, tal, não sei o quê, né? E a atração era a parte aparente, o que se vê. Mas depois eu percebi que isso era tão bom, que me dava tanta saúde, me dava tanto prazer nadar, por exemplo. Se Deus quiser, eu vou nadar até o último dia da minha vida, né? Porque isso me faz tão bem para o meu corpo, né? Faz bem para a minha saúde mental, minha saúde emocional, né? Que eu não paro mais. Olha só, a minha aparência física na época era o milinho, mas o objetivo maior, o que é? Saúde, é claro que é saúde, né? E aí, por diante. Mas vamos agregar de novo a nossa rede. Para eu fazer isso, eu tenho que pagar a academia. Para pagar a academia, eu preciso trabalhar. Então, olha só, tudo isso são coisas que vão aumentando a nossa necessidade de ter relacionamentos. E através dos relacionamentos, a gente vai evoluindo, né, Nando? A gente lembra, assim, de muitas vezes a gente fica pensando em alguma coisa nova para fazer, a gente fala assim, não vou conseguir, né? E pensa que isso só serve para a gente, né? Vamos pegar um exemplo. Você fala dos talentos, né, Nando? Vamos supor que alguém recebe uma capacidade, um talento. E você pode pegar esse talento e fazer ele render mais. Vamos pegar um exemplo legal, quer ver? Ó? Você imagina uma pessoa que vem lá de uma classe humilde, uma classe de pessoas que têm um potencial, um poder aquisitivo baixo. O cara, com muito sacrifício, muito esforço, ele faz um curso de enfermagem. Tá. Aí ele começa a trabalhar na enfermagem. E o universo fala assim, nossa, esse camarada é muito bom nisso. Né? Ele faz isso com técnica, ele estudou, mas ele faz com muito amor. Vamos incentivá-lo a dar um degrau acima. Não que o serviço de enfermagem seja inferior, mas vamos incentivá-lo a usar esse talento e produzir mais. Aí o cara tem uma ideia lá de fazer medicina. Opa! Ele vai fazer medicina, ele vai aplicar tudo que ele aprendeu, e para estudar medicina, ele vai trabalhar, ele vai ganhar dinheiro, ele vai produzir coisas, atender pessoas, tal, não sei o quê. E ele se torna um grande médico, um médico que tem técnica, mas faz tudo com muito amor. Aí o universo fala assim, opa, esse cara pode estudar um pouquinho mais. Ele vai estudar neurociência, vai estudar farmácia, vai não sei o quê, e vai descobrir uma vacina, por exemplo. Olha só, Nando, o enfermeiro cuidava só das feridas.
que era muito importante, e é tudo importante. O médico já diagnosticava uma doença e prescrevia um remédio. Agora esse camarada aqui agora descobre uma vacina, ele faz o quê? Ele ajuda muita gente. Ele multiplicou esse talento de uma maneira grande. Olha só o exponencial que ele fez, como o propósito dele, que era um tamanho, passou para outro e passou para outro, e atingiu cada vez mais gente. Todos os degraus muito importantes, mas ele atingiu mais gente. Mas tudo isso fez com que ele teve que desenvolver cognitivamente, emocionalmente, uma série de coisas, né? E esse propósito faz parte do processo evolutivo em todas as áreas, né, Nando? Sim, na área, toda a área humana, né? A gente evoluir humanamente, na civilização, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. A gente precisa ir consolidando isso aos poucos para que a gente esteja amanhã num presente diferente do presente de hoje, com mais um patamar de impulso para evoluir mais, porque isso é infinito, né? Mas se a gente não cuidar das coisas que aparentemente são finitas aqui, que são coisas que a gente coloca como pequenas e que não dá muita importância, né? É como um grãozinho de semente, né? A gente não dá muita importância, é pequenininho, ali, né? Mas se a gente plantar, ele vai gerar uma árvore frondosa, né? E vai dar frutos. Da mesma forma que Jesus coloca que né, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, semente de um grão de mostarda, né, nós diríamos para aquela montanha, passe daqui para lá ou daqui para cá, né? Então, veja que essas pequenas coisas que a gente precisa observar, esses detalhes, essas pequeninas coisas, podem ser assim, dar-nos muitos frutos no futuro, né? Então, vale a pena a gente investir, sabe? É um investimento. Ah, mas eu não, isso aí não diz nada para mim. Agora, não pode ser que não, né? Mas amanhã, só depois, quando vier a colheita, que nós vamos saber. Então, é quase que assim, a gente vai ter um esforço, vai ter um tempo agora que a gente vai gastar, um tempo que a gente vai de dedicação, a gente acha assim, a minha idade já não dá mais para estudar, sabe? Ah, eu não quero conhecer, não quero mais conhecimento. Ah, para que eu vou ficar usando tecnologia? Mas é uma sequência. A gente acha que vai vir a morte, vai acabar tudo e que tudo aquilo que eu fizer agora não adianta. Vai adiantar sim, né? Para que eu vou estudar agora e vou quantos exemplos de pessoas que com 80, 90 anos se formando, pode ser que ela morra depois ali de 2 anos, 1 ano, mas aquele cabedal de conhecimento vai levar, né, Toninha? Com certeza, Nando. Nós trazemos coisas de outras vidas que nós temos, né? Como essa coisa atávica que nós trazemos de outras vidas. Aliás, nós temos alguns potenciais que nessa encarnação, por exemplo, às vezes o pessoal, a espiritualidade dá uma limitada para a gente desenvolver outras coisas, né? Por exemplo, eu tenho um amigo muito querido, ele foi um dos engenheiros, né? Que ajudaram ele no final, né? Do projeto, é claro, ele ajudou na construção da Anchieta. Depois na construção da Imigrantes. Ele foi fundador aqui de São Paulo do DSV, e depois do CT, né, que é o CT, Centro de Engenharia de Tráfego, né, de Trânsito, se não me engano, CT. E aí, com 80 anos mais ou menos, ele foi estudar psicologia. E atuou na área clínica como psicólogo com 80 anos, Nando, engenheiro, e foi fazer isso aí, né? O cara. A Cora Coralina lançou o primeiro livro dela com 75 anos, se não me engano. Então, olha só, sempre é tempo de fazer as coisas. O que você aprende agora, você vai levar para frente, né? Com certeza, para outras encarnações. E por que esse conhecimento é importante? E aí eu vou fazer um adendo aqui, Nando, dentro dessa questão do propósito. Vou falar um pouquinho de um camarada chamado Patanjali. Patanjali. Ele foi um mestre yoga. Ele viveu, segundo algumas informações, tem várias informações, por volta de 200 anos antes de Cristo. Mas olha só que interessante. Olha só que interessante, Nando. 200 anos antes de Cristo, ele falou assim, que todos nós devemos fazer 3 perguntas
para a gente evoluir. Seria para a gente evoluir. Né? Primeira pergunta: quem sou eu? Segunda pergunta: o que eu quero? Terceira pergunta: onde eu posso servir? Olha só, quem sou eu, o que eu quero e onde eu posso servir. Quando eu li o livro, isso aí estava num livro do Dr. Deepak Chopra, aquele médico indiano radicado lá nos Estados Unidos. Eu falei assim, ó, quem sou eu? Eu falei assim, eu respondi para mim mesmo, eu sou um ser imortal. Eu sou um ser imortal. Eu estou o Toninho, assim como o Nando está o Nando, mas não, eu sou um ser imortal. Estou o Toninho. Segundo, o que eu quero? Evoluir. Terceiro, onde eu posso servir? Onde eu estiver. Ai, que interessante, Nando, olha. Aí eu pego o livro Nos Domínios da Mediunidade, do Chico Xavier, escrito pelo André Luiz, e o mentor do livro, chamado Aulus, ele fala assim, toda pessoa para evoluir precisa de 3 coisas. Opa, vamos voltar lá, ó. Primeira coisa que ele falou, que o Aulus falou, autoconhecimento. Opa, autoconhecimento que é? Não é quem sou eu? Autoconhecimento. Segundo, conhecimento. Para quê? Para evoluir, foi o que eu falei lá, né? O que eu quero? Conhecimento para evoluir. Que tipo de conhecimento, Nando? Estudar doutrina espírita, estudar matemática, química, física, biologia, física quântica, o que for, conhecimento. E terceiro, prática do bem. Compara com o Patanjali, vê se não é a mesma coisa, cara. O cara falou isso 200 anos antes de Cristo, Nando. Ó, primeira coisa, quem sou eu? O Aulus falou assim, autoconhecimento. Segundo, o que eu quero? Eu falei lá evoluir, ele falou assim, conhecimento, quer estudar. E quarta, onde eu posso servir? O Aulus fala, prática do bem, praticar o bem. Você lembra do Emmanuel falando para o Chico? Chico, você vai precisar de disciplina, disciplina, disciplina. Modestamente, eu cheguei à conclusão que essas 3 disciplinas são essas 3 coisas. Ó, autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Por que autoconhecimento, Nando? Porque assim, ó, quando eu me conheço, eu sei das minhas fragilidades. Quando eu sei das minhas fragilidades, eu vou lidar com o meu próximo não com pensamentos de superioridade, por saber coisas, por ter conhecimento superior a esse. Eu vou agir com compaixão. Como eu tenho autoconhecimento, eu falo assim, eu faço tanta bobagem ainda, eu vou usar meu conhecimento para praticar o bem e não para ser superior ao outro. Percebe ou não? Então, olha só, o processo evolutivo, Nando, olha, propósito de vida, autoconhecimento, se conhecer profundamente. Como você mesmo falou, não vamos enfiar as coisas embaixo do pano, não, embaixo do tapete. Vamos olhar para a gente e melhorar. Segundo, estudar. Estudar tudo que for. Não importa se eu tenho 80 anos, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa que você possa fazer, conhecimento. E praticar o bem. Usar isso para a prática do bem. Há um roteiro ótimo para o nosso propósito de vida, né, Nando? Um itinerário, né? Um itinerário para a gente seguir aí. São passos importantíssimos que a gente pode estabelecer para nós, né? Esses 3 passos aí, que são fundamentais, né? Como um alicerce é fundamental para uma construção. As raízes de uma árvore poderosa são importantes para ela se manter lá de pé, e por aí vai. Então, a gente precisa dessas estruturas. Elas compõem e fazem parte do nosso crescimento, né? E a gente vê, quanto mais vamos adquirindo conhecimento e conhecendo a si próprio e realizando as coisas com esse conhecimento de si e de tudo e de todos e de todas as, né, de tudo e de todos e todas as coisas, a gente vai trazendo para a bagagem do ser tudo isso, e nessa viagem que a gente tem aí de vida infinita, a gente precisa de estar sempre abastecendo o nosso ser, porque se não ser, o carro não sai do lugar se não tiver combustível. Então a gente precisa se abastecer de tudo isso para seguir viagem. A nossa viagem é longa, a nossa viagem é de vidas e vidas sucessivas, isso já pelas reencarnações, né, a gente sabe que são vidas sucessivas, e só merecemos um bom lugar se a gente determinar um bom objetivo, uma boa meta,
como o início, né? Um propósito, né? Do bem. Bom, a gente vai agora para um momento de prece, de oração e de vibrações. A gente pede aí sempre para colocar em um recipiente com água, para que, né, os benfeitores possam energizar essa água para trazer saúde, equilíbrio. Então, no momento que você estiver ouvindo esse programa, assistindo, os benfeitores vão trabalhar aí. Então, vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, tentar desenhar através dos nossos pensamentos aqueles propósitos que podemos e temos condições de realizar de imediato, a fim de que possamos alcançar aqueles propósitos maiores na sequência de nossas vidas e das ações que nós iremos levar a efeito em nossas vidas. Pedimos aos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus, que nos inspire, que nos encoraje, que possam emitir pensamentos, por quê? Porque já passaram por situações semelhantes à nossa, pelo cabedal de conhecimento que trazem, das experiências vividas, experienciadas mesmo no dia a dia. E assim esses queridos trabalhadores da luz possam irradiar essa luz em nossa direção para iluminar os nossos passos na busca de realização dos propósitos, né, que nos cabem. E assim, então, também, amado Mestre Jesus, pedimos que dentro desse manancial de bênçãos que Tu nos envia, gostaríamos e pedimos a Ti, Senhor, que possas levar àqueles corações que estão no momento atravessando de sabores, sem saber para onde ir, perdidos, corações feridos, almas queridas, muitas vezes em situações de dor, de sofrimento, de angústia e dificuldades. Amado Mestre Jesus, ainda mais que a Tua bênção possa se espalhar pelos lares, pelos lares dos nossos familiares, por todos os lugares, entre todos os seres que vivem neste planeta, a todas as existências que pulsam nessa esfera de progresso e evolução da qual nós estamos. Amado Mestre Jesus, ainda mais pedimos pela Pachamama, como dizem os povos andinos, essa Mãe Terra, que ela possa ser abençoada em todos os seus reinos, nos reinos minerais, vegetais, animais, hominais, espirituais. Amado Mestre Jesus, que a Tua luz, então, alcance todos os corações, que a Tua luz, então, possa nos abençoar, não tão somente agora, nessa hora, Mestre Jesus, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem aí, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho rapidinho para que o Toninho possa voltar aí com os comentários, né, com as reflexões do nosso tema de hoje, que é propósito de vida. Então, entre no site do Clube Amigos da Boa Nova, é disso que nós queremos falar, que é amigosdaboanova.com.br. Para que a gente está falando disso? Para você se associar e colaborar, não é, com a FEAL, com a Fundação Espírita André Luiz, que tem um grande propósito de existência dessa fundação, a comunicação do Espiritismo, do bem, do Evangelho de Jesus. Quer falar com alguém também que vai ouvir a sua voz e conversar com você? Ligue no 0800 12 018 38. Esse é gratuito para todo o Brasil, a ligação. O 11 2458 3214, que é o telefone fixo para a região da Grande São Paulo. E o WhatsApp, que é internacional, né? Que é o 11 97 261 0272. Este mesmo número que acabei de dizer, ele é também o Pix, né? Uma modalidade de envio de recursos aí com rapidez, né? Você pode enviar até durante o programa. Anote aí para colaborar, ó, o 11 97 261 0272.
Então, em meio a tantos propósitos a se realizar, um deles é você colaborar aí com o Clube Amigos da Boa Nova, né, Torinho? Isso aí, Nando. Ajudar a divulgar o bem através da doutrina espírita, usando a doutrina espírita como base, é um dos propósitos nossos, né? Mas deixa eu fazer um comentário, Nando. Aí eu estava falando do burrinho, né? Que o burrinho tem o milho ali na frente, pendurado para ele andar. Mas o burrinho empaca? Empaca. Uma das características do burro que a gente fala assim é empacar. E nós cristalizamos às vezes? Cristalizamos. Eu acho que muitas vezes a gente está cristalizado há muitos séculos, né? Vamos pegar um exemplo, né, Nando? É assim, com todo carinho, todo respeito à dor das pessoas. Mas eu vejo algumas pessoas, e eu sei que a questão não é tão fácil, que, por exemplo, faleceu a mãe. Aí eu vejo a pessoa fala assim, desde que minha mãe faleceu, eu não tenho vontade de fazer mais nada. Ou seja, ela está cristalizada. E outras pessoas que usam esse falecimento da mãe para falar assim, eu vou honrar tudo que minha mãe fez por mim. Todo o esforço que ela fez por mim, eu vou transformar em coisas boas para a humanidade. Mas meu pai morreu também. Poxa, meu pai trabalhou tanto. Eu vou honrar as coisas do meu pai. Vou honrar seguindo isso aí, né, Nando? Então, acho que a diferença está aí. Mas meu filho faleceu. Puxa vida, olha, honra o teu filho amando outras crianças, amando outros jovens, fazendo alguma coisa para isso, né? Faça isso. Não cristalize. Eu sempre falo assim, a nossa vida não é uma fotografia. A nossa vida é o quê? É um filme. E a gente que faz o roteiro do filme. E quando a gente faz o roteiro, o universo conspira a favor da gente fazer as coisas boas, Nando, né? Então eu sei que a pessoa descobriu que está com uma doença. É muito comum isso aí. Vou dar uma dica legal que é muito importante. Se você vai fazer uma cirurgia, vou fazer a cirurgia daqui a um mês. Já imagina você, depois da cirurgia, o que você vai fazer? O que você vai mudar na sua vida? Vamos supor, eu vou fazer uma cirurgia, vou tirar uma úlcera do estômago. Essa úlcera foi produzida porque eu tive uma gastrite que foi para desenvolver numa úlcera, porque eu era muito irritado. O que eu vou fazer depois da cirurgia? Eu vou me tornar uma pessoa mais paciente, vou me tornar uma pessoa mais tolerante. Por que eu sou tão impaciente? Porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito, no meu tempo. Por que eu sou tão intolerante? Porque eu acho que eu sempre estou com razão. Eu queria um mundo onde não tivesse fila no banco. Eu queria um mundo onde não tivesse uma série, que as coisas fossem do meu jeito. Vou dar uma dica, as coisas não vão ser do jeito que a gente quer. As coisas vão acontecer do jeito que a gente precisa. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, já se imagina lá na frente, você já bem, legal, e você mudando alguma coisa. Jesus deu uma grande dica pra gente, né, Nando? Ele falava assim, quando ele fazia os chamados milagres, que ele falava assim, a tua fé te curou, em seguida ele falava assim, vá e não peques mais. Vá e mude. Opa, a cirurgia é uma possibilidade de você obter uma cura, melhora do teu corpo? Opa, legal. Bora propósito. Qual é o meu propósito depois da cirurgia? É continuar igual? Fazer a mesma coisa? Aí Deus pergunta para você, tá bom, eu vou te ajudar na cirurgia, e você vai continuar igual? Nervoso, irritado, arrogante, orgulhoso, egoísta? Qual é o seu propósito, então, com a cirurgia? É melhorar para dar um passo adiante. Isso vai estabelecer no teu organismo, através das tuas células, um processo de melhora depois da cirurgia, de recuperação mais rápida e de aproveitamento celular todo para você se dar muito bem depois da cirurgia. Isso facilita. Isso é muito importante. Tem gente, Nando, que às vezes nem passa por cirurgia. A gente sabe disso, Nando. O cara fala assim, depois que eu fizer a cirurgia, eu vou fazer isso. Às vezes a cura acontece espiritualmente, nem faz a cirurgia. Eu já vi muitos casos assim. Não é, Nando? Né? Infelizmente é isso. Então, a gente tem que agradecer, né? Ter gratidão, coração grato. Coração grato é coração que reconhece, é um coração que dá valor para as coisas que recebe, né? Não desprezar, né? Ou desperdiçar, né? Como nós fazemos. Nós precisamos ter consciência de que o que chega até nós não vem assim de graça, né? É preciso o esforço nosso para valorizar o esforço daquele que nos enviou, né? Quando a gente pede na prece os benfeitores nos ajudem, mas o quanto a gente precisa se ajudar para poder essa ajuda vigorar em nossas vidas,
Se a gente não fizer isso, como é que nós vamos conseguir passar, né, de etapa em etapa, né? Às vezes nunca a gente volta para trás, mas a gente pode manter-se durante um bom tempo no mesmo lugar. Isso não é bom para quem precisa evoluir, né, Toninho? Não dá pra gente ficar empacado, né, Nando? Cristalizado, né? A gente sabe da dor das pessoas. A gente tem uma amiga querida que ela, acho que separou do marido faz uns 6 anos. E a gente entende a dor do outro. Entrou num processo depressivo, tentou suicídio, mas se ela não tiver um propósito, Nando, ela vai continuar nisso. Eu acho que nesse momento, às vezes é ser duro. O propósito dela agora, sinceramente, é que as pessoas tenham dó dela. E esse propósito não é um propósito viável, né? As pessoas não precisam ter dó da gente. As pessoas, acho que é importante as pessoas olharem para a gente e ver o nosso grau de superação das questões, né? Agora ela está num processo que não vai para frente, cara. Está empacada, está cristalizada, né? É o que você falou. Olha, até isso a gente pode agradecer. Não o marido dela que abandonou, ela que fez, sei lá, não sei quem é responsável por isso. Acho que todos nós temos parte de responsabilidade, né? Mas fala assim, agradecer essa situação para crescer. Ela parou de estudar, por exemplo. Ela era formada, parou de trabalhar, volta a trabalhar. Tem um propósito, que seja voltar a trabalhar. Ah, mas eu esqueci. Estuda de novo. Entendeu? Vai recuperar, né? Eu acho que esse que é o propósito da gente, é sair dessa cristalização, desse empacamento, se existe isso, né? Tá empacado, né, Nando? Depois eu cantar uma música, viu, Nando? Toninho, a gente tem poucos minutos aí, acho que hoje não vai dar tempo de cantar a música, a gente já está chegando no final. Mas essa questão aí que nós trazemos aí hoje, esse tema, propósito de vida, e se a gente também lembrar da palavra vida, a vida é a maior riqueza que a gente tem, né? Por a gente existir, a gente existe e por causa da vida. Então a gente precisa ter dentro dessa vida que não existe muitas vidas, existe uma vida só. Ela vai só mudando de etapas aí, né, Toninho? É isso aí, Nando. A vida segue, a gente pensa assim, é uma vida só, né? São várias encarnações, uma vida só. E ela é contínua, né? É um filme passando há muito tempo, aliás, já, né, Nando? Toninho, só para a gente ficar com um gostinho com curiosidade, essa música aí você vai tocar, qual que é? Só para a gente esperar no próximo programa. Ah, era o pastor, Nando. És Ah, meu do pastor. pastor. Mas a gente faz na próxima semana, a gente És fala um pouco. meu pastor, eu sei qual que é essa aí. Beleza. Então, ó, Toninho, eu quero agradecer-te aí, agradecendo a todas e todos pelo carinho da audiência, pelo carinho da companhia, né? Desejando que possamos estar no próximo programa aqui, né, na próxima semana. E aí, então, fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. E aí, Toninho, as considerações finais e as suas despedidas, e também aquela música tradicional de encerramento. Obrigado, Nando. Que a gente possa fortalecer nossos propósitos diários para chegar no propósito maior, que é a evolução, em todos os níveis, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Sempre em frente, com bons propósitos. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.